Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e com o tema hoje, a fé que move montanhas. E aí, como é que está a sua fé? Como é que está a sua vida cristã? Como é que está a sua caminhada? Está movendo montanhas? Sua fé está do tamanho de um grão de mostarda? E aí, é pequenina, mas pode fazer proezas. Lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, diz que tudo aquilo que aqueles homens de Deus fizeram foi pela fé. Noé pela fé, Moisés pela fé, Abraão pela fé, pai da fé. Enfim, é pela fé que nós conseguimos ir avante e adiante. E eu quero trazer essa palavra para o seu coração, para o meu coração, que a fé move montanhas. É uma palavra literal, é uma palavra figurada. O contexto aqui está em Mateus capítulo 17, versículo 20. E talvez Jesus, dentro ali, estava no Monte da Transfiguração, talvez Jesus até se utilizou daquele monte, daquela montanha, né, ali da Transfiguração, para exemplificar, se tiverem fé, você pode falar para essa montanha, para esse monte, sair daqui para acolá. Mas é uma palavra figurada para ensinar uma verdade espiritual. Porque o versículo 20 do capítulo 17 de Mateus diz assim, Jesus lhe respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, e o grão de mostarda, meu irmão, é pequenininho. Quem já teve a oportunidade de ver um grão de mostarda, é minúsculo. Direis a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. É uma palavra figurada para trazer uma verdade espiritual, que a minha fé, firmada em Jesus Cristo, nada me será impossível. Lucas capítulo 1, 17 diz que para Deus nada é impossível. O Criador de todas as coisas, o onipotente, o onisciente, o onipresente, que sabe de todas as coisas, para Ele nada é impossível. Então, se a minha fé está firmada naquele que pode todas as coisas, para mim nada é impossível dentro da vontade perfeita e agradável de Deus. Se está em consonância com aquilo que o meu Criador quer, as coisas vão de acontecer. Então está dizendo aqui que a fé move montanhas. Eu tenho que ter essa fé firmada em Jesus Cristo. Eu tenho que ter essa fé que vai me fazer ir avante e adiante, diante das dificuldades da vida, diante das montanhas da vida, diante dos Golias que se levantam, diante dos leões, diante de tantas coisas que eu e você podemos passar na nossa caminhada cristã. Eu sei que nós estamos aí fechando o ano de 2021 e olhando para trás, você pode ver que você passou por tantas circunstâncias adversas na tua vida, tantas dificuldades, seja na família, na saúde, financeira, espiritual, física, coisas que você conseguiu resolver com uma semana, coisas que você conseguiu resolver com um mês, coisas que você ainda não conseguiu resolver. Mas coloca a tua fé em ação. Coloca a tua fé em ação. A fé que move montanha, não literalmente falando, mas espiritualmente falando. Se você crê, nada vos será impossível, porque Deus vai agir a seu favor. A palavra de Deus diz que Ele move céus e terra a seu favor, a meu favor, e Ele pode fazer isso. Deixa eu contar algo que eu li uma vez num livro e eu achei muito interessante, que se enquadra aqui, que a fé move montanhas. Eu estava lendo de um missionário que ele estava fazendo a obra missionária e ele chegou até um local onde tinha um orfanato. E aí ele foi lá visitar aquele orfanato e viu todas as crianças, estava lá, e aí resolveu então fazer uma roda com as crianças e eles deram as mãos para poder estar orando, pedindo ao Senhor a bênção do Senhor sobre aquele lugar. E aí aquele missionário então olhou para aquelas crianças e falou assim: tem alguém aqui que quer fazer algum pedido especial? Pedir alguma coisa? E uma criancinha foi e falou assim: eu quero que o Senhor ore para que os meus amiguinhos e eu também, a gente possa ficar curado, porque aqui a gente fica muito gripado, porque a gente fica com muita gripe. E aí ele falou assim: mas por que vocês ficam assim? E aí o diretor daquele orfanato falou assim: sabe por quê? É porque tá vendo aquele monte ali? Então, o sol logo nasce, daqui a pouquinho o sol vai embora e aqui fica um lugar muito frio.
porque o sol acaba atrás daquela montanha, daquele monte, e aí acaba não vindo o sol aqui no ambiente aqui do orfanato e fica um ambiente mais frio. E aí, em função disso, eles acabam ficando mais gripados e tal. E aí aquele missionário olhou para aquele monte, olhou, né, e falou, vamos orar para o Senhor abençoar e ajudar, né? Aí falou desse versículo. A palavra de Deus diz que a fé move montanhas. Quem sabe a gente consegue mover aqui. E aí naquela roda um outro menininho levantou a mão e falou assim, eu creio que a fé move montanhas e que aquele monte ali pode ser removido. No livro, aquele missionário, ele relata que até ele, naquele momento, chegou a tremer, porque ele lançou algo que ele falou assim, meu Deus, isso é impossível. Como que a gente vai tirar um monte dali? Mas ele ali, na fé dele, que foi pequena naquele momento, ele falou assim, amém, vamos orar. E eles oraram, colocaram aquilo ali diante do Senhor, apresentaram aquilo ali diante do Senhor. E o missionário foi embora e depois de alguns meses, o missionário entrando em contato com o diretor daquele orfanato, aquele orfanato compartilhou com ele o grande milagre que tinha acontecido. O diretor falou assim, missionário, lembra daquela oração que nós estávamos reunidos de mãos dadas e que houve aquela situação que a gente falou do monte, que orou? Ele lembro. E aí ele falou assim, olha o que aconteceu. Foi necessária a construção de uma pista para um aeroporto aqui perto e eles viram que aquele monte iria prejudicar, né, os aviões vindo para começarem a pousar. E aí então resolveram e veio o maquinário para cá e começaram a desbastar aquele monte, desbastaram ele, desbastaram ao ponto que agora aonde fica a sede aqui do orfanato, o sol já consegue alcançar até se pôr, porque eles desbastaram aquele monte todo e botaram ele bem embaixo. Eu quero que o Senhor venha aqui para o Senhor poder presenciar o milagre que aconteceu. E aquele missionário do outro lado pôde glorificar o nome do Senhor. E ele pôde também, naquele momento, parar e pedir perdão a Deus, porque ele falou que naquele dia, a oração dele, ele orou, mas a fé estava tão pequenininha que ele ficou baseado na fé daquele garotinho que falou, eu creio que o Senhor pode mover esse monte. Então, às vezes a gente pode ser um missionário, às vezes a gente pode ser um pastor, às vezes a gente pode ser alguém que tem um título, mas a nossa fé às vezes fica muito pequena diante de uma dificuldade. E às vezes a gente tem que se fazer como criança e colocar a nossa fé em ação. E aquele missionário falou que aquela criança foi um exemplo para ele, da fé daquele menino, que a fé move montanhas. Então, coloca a tua fé em ação. Nada é impossível para que ele coloque a tua fé em ação. Coloca. Eu sei que nós fechamos o ano de 2021 e às vezes essas montanhas ainda não foram removidas da sua vida. Essas dificuldades, essas circunstâncias ainda não saíram. Mas ainda dá tempo de você colocar isso diante do Senhor e falar, Senhor, eu creio que tudo é possível àquele que crê. Em nome de Jesus, coloca a tua fé em ação para que você possa adentrar o ano de 2022, rompendo montanhas, rompendo os mares que vão se abrir. E como então diz o louvor, se o mar não se abrir, você vai passar por cima da água, assim como Pedro caminhou. Tenha fé, coloca a fé em ação e em nome de Jesus vai dar tudo certo. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê um ano de 2022 abençoado. Feliz ano novo e vai dar tudo certo em nome de Jesus, porque a nossa fé está firmada em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Graça e paz. Amém.